Vamos para a nossa aula número 5 de Biologia para os segundos anos, CMT Unidade 3. Galera, então hoje nós vamos estudar sobre o reino fungi, tá? Nessa aula número 5, parte do reino fungi. Vocês podem acompanhar a aula usando o livro de vocês, capítulo 3, página 58. Bem, características gerais dos fungos. Eles são eucarióticos porque, obviamente, possuem célula eucariótica. São heterotróficos porque eles não conseguem produzir seu próprio alimento, eles precisam digerir, se alimentar de outros seres vivos e, por isso, são heterotróficos. A parede celular deles, porque eles são eucarióticos, mas eles têm parede celular, membrana celular, citoplasma, núcleo, tá? Todas as organelas celulares, e eles têm parede celular formada por uma substância chamada quitina, que é uma substância muito rígida e muito comum no reino animal. Que animais que têm essa quitina? Crustáceos, aracnídeos, insetos, muitos insetos, aquela estrutura durinha, por exemplo, de um besouro, né? Aquela casquinha durinha assim por cima do besouro. Aquilo ali só é durinho por causa dessa substância que é a quitina. Aqui na página 58 nós temos essas imagens de fungos. Aqui na letra A, deixa eu pegar meu laser. Aqui na letra A é um fungo conhecido popularmente como orelha de pau. Na letra B, cogumelos, tá? Existem várias espécies de cogumelos. Não saiam por aí catando cogumelos, porque a maioria é venenoso e alucinógeno, né? A letra C aqui é a levedura, levedo de cerveja, um dos componentes da fabricação da cerveja. A letra D é o que nós conhecemos como bolor, né, mofo de alimentos. A letra E é um fungo que está aumentado 540 vezes, tá? É esse daqui da laranja, tá? Ele pegou um pedacinho aqui e aumentou para a gente ver como é que tá aqui. E a letra F é um fungo muito conhecido que é a Candida albicans, que dá algumas micoses em seres humanos, como por exemplo aquele sapinho que dá na boca de neném, né? Principalmente de neném. Quais são os lugares que a gente encontra o fungo? Todos os lugares. O hábitat dele é solo, é água, é corpo de outros seres vivos, sobre o corpo de outros seres vivos e principalmente dentro do corpo de outros seres vivos. Aqui eu tenho uma figura, né, que é um levedo de cerveja em processo de divisão celular, de reprodução assexuada, né, bipartição. E aqui mostrando por dentro como é que é, tá? Aumentou o núcleo, dividiu as organelas celulares, dividiu no meio, formou um outro ser. Na página 59, a gente continua com essas características gerais, né? E os fungos, algumas espécies, elas são unicelulares. Outras espécies são multicelulares. E as que são multicelulares ainda não possuem o que nós chamamos de tecidos verdadeiros. Esse conjunto de células fúngicas forma o que nós chamamos de hifas, tá? Que são essas estruturas aqui, ó. Hifas, tá? E o conjunto de várias hifas juntas vai formar uma estrutura que nós chamamos de micélio, que nada mais é do que o corpo de frutificação do fungo, ou seja, o talo. É essa parte que a gente visualiza do fungo, tá? Dos que tem tamanho suficiente para a gente visualizar. Então, existem dois tipos principais de hifas, as que são septadas e as cenocíticas. As septadas são essas que têm essas divisãozinhas aqui, ó, entre essas bolinhas verde mais escura azulada, tá? E essas bolinhas aqui são os núcleos das células. E as cenocíticas, elas não têm essa divisão. As que são septadas ainda tem de dois tipos. Tem as haploides monocarióticas e as dicarióticas, tá? As monocarióticas, elas só têm um núcleo por septo. E as dicarióticas, elas têm dois núcleos por célula, e todas elas são 2Ns do mesmo jeito. Então, as células fúngicas se unem formando as hifas, que formam o micélio, que vai formar o talo, o corpo de frutificação.
Outra coisa interessante que está sendo comentada aqui nessa parte do livro de vocês, no final da página 55, é que conforme o micélio vai crescendo, né, ele vai liberando uma substância no local onde ele está, que degrada a matéria orgânica. E é assim que ele faz a digestão extracelular dele. Ele joga essa substância sobre a matéria orgânica, essa substância degrada, e aí ele só absorve os nutrientes e assim ele se nutre, tá? Por isso que os fungos são os principais decompositores de matéria orgânica que existe no nosso planeta. Vamos falar agora sobre a diversidade dos fungos, e essa parte aí está na página 60 do livro de vocês. Existem muitas espécies de fungo catalogadas, descritas, mas ainda tem muita coisa para se conhecer. Basicamente, os fungos são divididos em 4 grupos diferentes: os quitridiomicetos, os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos, tá? Aqui eu tenho uma árvore filogenética, um cladograma para ver o que apareceu de novo em cada grupo e tal. Então, formou as hifas, a quitina, os esporos reprodutivos, a reserva energética de glicogênio, que é uma outra característica geral que é importante também dos fungos. Só tem 2 seres que têm reserva energética de glicogênio, que são os fungos e nós animais, tá? Decomposição e absorção, né, a forma de nutrição. Aí dividiu em fungos com esporos sem flagelo e fungos com esporos flagelados, levou à formação dos quitridiomicetos. Esse ramo de cá dos esporos sem flagelos se subdividiu em 2 grupos, zigomicetos e um segundo grupo que levou à formação dos ascoporos, que são os ascomicetos, e os basidiomicetos. Vamos ver cada um com um pouco mais de detalhes. O que acontece? Os quitridiomicetos, eles pertencem ao filo, eles são um grupo informal que pertencem ao filo Chitridiomicolta. Isso aí não vai ser cobrado filo para vocês, mas eu tenho que falar. Vai ser cobrado grupo. Qual é o habitat dele? Principalmente terrestre e úmido. A maioria das espécies são de água doce, mas também existem algumas espécies marinhas. Na verdade, poucas espécies de fungo estão no mar. Existem, mas a maior parte delas estão no ambiente terrestre, principalmente úmido, e o de água doce. Organização celular desse grupo, né, dos quitridiomicetos. Existem exemplares que são unicelulares e exemplares que são multicelulares. Aqui, ó, unicelular, multicelular aqui. Qual que é a reserva, a substância de reserva? Glicogênio. Qual que é a principal função desses fungos no meio ambiente? Saprofágico e parasita. Saprofágicos são aqueles que se alimentam da matéria orgânica em decomposição, tá? Principalmente do corpos de outros seres. E a função de parasita é uma função ecológica bem importante, em que um ser vive sobre ou dentro do outro ser, se aproveitando e fazendo mal. Aqui um exemplo, esse fungo aqui é um fungo que é responsável por levar muitas espécies de anfíbio à extinção, tá? Os anfíbios são bem frágeis em relação a esse fungo. Bem, os zigomicetos pertencem ao filo que nós chamamos de zigomicota. Eles vivem principalmente no ambiente terrestre úmido, água e algumas espécies marinhas. Eles são muito conhecidos como esse bolor que dá no pão e dá nos alimentos, tá? Eles são
multicelulares, eles possuem hifas cenocíticas e sem corpo de frutificação. Eles não formam aquele corpinho igual do cogumelo, né? Mas quando ele está muito grande, muito concentrado, a gente consegue visualizar isso aqui, esses bolor. A principal função deles no organismo é serem saprofágicos, que é a decomposição de matéria orgânica, e parasitas, tá? Aqui uma espéciezinha mais delicada. Os ascomicetos, e aí tem aquela piadinha, ascom, né, por causa dos braçais. Todo ano eu escuto essa mesma piadinha que algum aluno faz. Então já vou adiantar para vocês já. O grupo do Ascomicetos, filo Ascomicota, habitat terrestre úmido, água doce e algumas espécies marinhas. Existem espécies que são unicelulares, como o levedo de cerveja, e já existem espécies que são multicelulares, como esse fungo aqui, que é o Agaricus, tá? Que é um fungo comestível. É um cogumelo comestível, tá? Que não faz mal para ninguém e tem um valor para produção muito alto. A galera aí que é vegana adora comer isso. Então ele tem esse corpo de, o que são multicelulares, né? Tem esse corpo de frutificação aqui, que nós chamamos de ascoma, e eles formam estruturas reprodutivas que nós chamamos de ascos, que vão cair aqui desse desse corpo de frutificação e vão, quando encontrarem condições ideais, vão germinar e formar novos indivíduos. Substância de reserva também glicogênio, principal função saprofágicas, parasitas e mutualísticas. Mutualísticas por quê? Existe uma relação ecológica em que dois seres vivos vivem juntos e os dois têm benefícios com essa associação, como, por exemplo, os líquens e as micorrizas, que eu vou falar para vocês mais na frente, tá? Os basidiomicetos pertencem ao filo chamado Basidiomicota. Eles vivem exclusivamente no ambiente terrestre úmido. A organização celular deles é com corpo de frutificação que nós chamamos de basidiosporos, tá? Ou basidiocarpos, na verdade. Basidiosporos é a célula reprodutiva, desculpa. É aqui, ó, esse orelha de pau, é esses cogumelos, né? São esses grandes que a gente é acostumado a ver e achar bonito, tá? Reprodução. Sobre a reprodução, a, ela pode ocorrer tanto de forma sexuada quanto assexuada, mas a maior parte dos fungos se reproduz de forma assexuada, por fragmentação do micélio ou fragmentação lateral. Cresce lateralmente uma estrutura que vai se desenvolver e vai viver sozinha ali. A reprodução sexuada ocorre principalmente nos fungos que são pluricelulares. Aqui eu tenho a representação de um broto lateral, né? Uma reprodução assexuada. Os quididiomicetos, a principal reprodução deles é assexuada, é a mais frequente, mas eles também fazem reprodução sexuada. Fragmentação do micélio e lateral. Como que é isso? Ó, fragmentou, liberou um pedaço, vai se fixar em um lugar e vai desenvolvendo um novo organismo. E assim a vida vai seguir. Já os zigomicetos, eles formam hifas especiais que nós chamamos de esporangióforos, que nas extremidades dessas estruturas vão formar os esporângios, que são estruturas que vão produzir o que nós chamamos de célula reprodutiva chamada de esporo. Esse esporo, ele vai ser jogado, vai ser lançado no ambiente. Quando ele encontrar condições ideais, ele vai germinar. Ou pode acontecer um encontro, né, de dois esporos que vão se fundir e vão formar um novo indivíduo. Mas a maioria das vezes a reprodução é assexuada mesmo. Esse esporo vai se desenvolver num novo ser. Os ascomicetos. Ascomicetos, eles têm
reprodução assexuada também, mas existe esse processinho aqui, ó, que está no livro de vocês, na página 62, figura A, que diz assim: representação esquemática do ciclo sexual. Então, vamos acompanhar aqui na setinha. O indivíduo adulto, que vai ter o seu corpo de frutificação, vai ter o seu ascopargos, né? Aumentou aqui um pedacinho dessa parede do corpo de frutificação que nós chamamos de ascopargos. Dentro desses ascopargos existe as hifas e vai haver a fusão dos núcleos dessas hifas formando um zigoto, tá? Que vai continuar se desenvolvendo por mitose, vai formar núcleos haploides, vai continuar dividindo por mitose, vai formar ascoporos que vão ser liberados no ambiente, que vão se encontrar no ambiente o feminino e o masculino, que vão fecundar para formar um novo indivíduo adulto, tá? E assim sucessivamente. E os basidiomicetos? Os basidiomicetos nós já vamos acompanhar por essa figura aqui da página 62 ainda, né? Que ela diz que é a representação do ciclo sexual dos basidiomicetos. Então, aqui eu tenho um basidiomiceto adulto, vai haver também, ó, a ampliação disso daqui para a gente poder visualizar, da lamela. Então, existem as hifas aí, as hifas vão ter a fusão de núcleos, que por meiose vai haver a produção de estruturas que nós chamamos de basidiosporos, que vão ser liberados, vão ser levados para o ambiente, e cada estruturazinha dessa vai germinar e vai formar as suas hifas, os seus micélios, que vão se encontrar e vão fazer a fusão novamente desse micélio, que vai levar à formação de um novo fungo. Tá? É uma reprodução sexuada. Lembrando que a reprodução sexuada, ela sempre tem que ter o ganho de material genético para caracterizar essa reprodução sexuada. Então, galerinha, essa aula 5 foi isso. Já já vocês vão assistir a aula